Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, esse novo módulo aí, 109 até o 111, nós temos a função do que e do se, né? Que podem exercer aí inúmeros papéis, né? Em uma frase, como numa conjunção, pronome, partícula expletiva ou até mesmo de realce, né? De alguma oração. No caso, a palavra que aí em português, ela pode ser uma interjeição, né? Que causa aí espanto, admiração ou surpresa. E aí, nesse caso, ela é acentuada de um ponto de exclamação. E também a gente pode usar uma variação do o que, né? Que é aquele o que separado e acentuado. A palavra que não exerce função sintática quando funciona como interjeição, ok? Agora, se eu coloco assim, que você ainda não está pronto, esse que ele vai ser acentuado. Agora, se eu coloco o que, quem sumiu? Ele é separado e acentuado também. Então, eu posso ter também aí a presença de um substantivo que vai assim enumerar ou comparar a alguma coisa. Nesse caso, vem sempre antecedido de um artigo ou de um determinante que receberá, no caso, o acento, ok? E no caso das preposições que ligam os verbos também à locução verbal, nós temos também o verbo ter, que equivale ao de, quando a preposição é a palavra que não exerce a função sintática, ok? Então, aqui estamos com a função do que e do se. E também ele fala que essas palavras, no entanto, podem pertencer a outras classes gramaticais, o que significa também que assumir funções sintáticas variadas na oração. Assim, neste conjunto de módulos são apresentados os diferentes empregos desse termo. Nós temos uma tirinha aqui abaixo. Que cheiro é esse? Nem ideia. Mas se você quiser, eu posso perguntar para o meu amigo, o senhor Repolho de 7 meses de idade. Olha só o que ele coloca aqui, né? E aí, veja só, trata-se na tirinha, o se é uma conjunção, observe. Se você quiser, aí nós temos uma oração subordinada adverbial condicional, né? Ele está te dando uma condição, ó. Se você quiser, eu pergunto, posso verificar o que aconteceu. Na outra, eu posso perguntar para o meu amigo, que no caso será a nossa oração principal. Como conjunção subordinativa, o se introduz uma oração condicional, que é subordinada à oração principal. Tá aqui, olha, condicional subordinada à oração principal. O termo que da tirinha não liga as orações, mas acompanha o substantivo cheiro, sendo um pronome interrogativo, ok? Aí nós temos aqui algumas funções do que. Como eu falei, primeiro podemos tê-lo como um pronome interrogativo. Que você fez ontem à noite? Olha só, aqui é a presença do nosso pronome. Aí nós temos aqui o pronome relativo. As balinhas que passarem no teste farão parte da apresentação amanhã. Desculpa, pessoal, as bailarinas, né? Balinhas, nenhuma balinha vai fazer a apresentação. Bom, neste exemplo, o que se refere ao antecedente às bailarinas, assumindo a função sintática do sujeito. Como pronome relativo, ele pode ser também um objeto direto ou indireto, predicativo e complemento nominal, um adjunto adverbial e um agente da passiva. Aí nós temos aqui algumas separações: o advérbio, a interjeição, o substantivo e a partícula explicativa, ou a de realce. Lembra que eu falei lá no início que pode realçar alguma oração? Ok. Falando de advérbio,
com o sentido de intensidade equivale a quão. Ou seja, que linda ficou essa pintura, ou quão linda ficou essa pintura. Interjeição, que vai mesmo fazer isso? Substantivo, ele tem um quê de mistério, né? Partícula expletiva ou de realce. Os ratos é que fugiam sempre. Quem fugiam sempre aqui? No caso, né, o que faz a nossa ligação de uma oração a outra. Os ratos é que fugiam sempre. Observe que, retirando a expressão é que, mantém-se o sentido completo da frase. Aí nós temos uma preposição que equivale a de. Tenho que ir ao supermercado. Ou tenho de ir ao supermercado. Conjunção, no caso aqui uma coordenativa. Espere um pouco, que ela logo chegará. Conjunção subordinativa integrante. Gostaria de que fosse embora. Aqui nós temos uma conjunção adverbial. Correu tanto que não conseguia falar, ok? Então, essas foram as conjunções relacionadas e inseridas ao que, a função do que. Agora, nós vamos falar da função se. Temos o pronome, no caso aqui um reflexivo, que equivale a se. O indivíduo considerou-se culpado pela confusão. Nesse exemplo, o se tem a função sintática de objeto direto. No caso, com os verbos transitivos indiretos, pode ser objeto indireto também. Aí eu tenho aquele recíproco, né? Cumprimentaram-se depois da palestra. Aqui vem outros exemplos também, como integrante, partícula apassivadora, ok? E aqui nós temos a expletiva, né? Ou a de realce. Foi-se embora para muito longe. E aqui eu tenho também uma conjunção subordinativa integrante. O atendente não sabia se o gerente viria hoje. E aqui uma subordinativa adverbial. Se todos forem ao evento, precisaremos alugar outro ônibus. Bom, pessoal, nesse caso, falando-se da função, né, do se, nós temos então aqui ele dividido em pronome e conjunção, ok? Diferente da função do que nós temos outras partes subdivididas, certo? Nós temos 7 partes aqui. E aqui nós temos somente 2 funções, tá? Pronome, vocês viram que ela consegue interagir aqui em várias situações, ok? Sobre essa aula, eu coloco a lição no Vindimo para vocês. Um abraço grande, fiquem com Deus e até a próxima aula.